Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Não se trata mais do Kasparov contra o Deep Blue, se trata aí do intelecto da humanidade contra as máquinas, né? O Kasparov que foi colocado em xeque na primeira rodada contra o match de 5 rodadas contra a máquina, a super máquina da IBM, o Deep Blue, que consegue fazer em torno aí de 200 milhões de cálculos por segundo, de cálculos de jogadas aí por segundo. E o intelecto então da humanidade foi colocado em xeque, né? O Kasparov perdeu a primeira partida e ele leva nas costas o peso do mundo, não é verdade? E a mídia inteira, o mundo inteiro está voltado aí a esse match e agora o Kasparov está de brancas e vamos ver como é que ele se sai então nessa partida. A segunda rodada então de 1996 contra o Deep Blue. O Kasparov abre com cavalo em F3, temos a abertura hatch aqui pelo Kasparov. O Deep Blue responde com D5, D4, E6 então. E a gente cai aí numa abertura do peão da dama, variante Zukertort, G3, C5, bispo G2, cavalo em C6 e depois de roque, cavalo em F6. O Kasparov aqui, a gente tem uma Grunfeld revertida aqui, né? Muito interessante essa posição. E o Kasparov aqui então, ele vai com C4. E a partida continua então com D toma em C4 e cavalo em E5. Então olha que legal, né? O Kasparov entregou um peão, isso é teórico, né? Ele entregou aí, gambitou um peão e já está com bastante iniciativa. Já deu roque, já está ameaçando aqui capturar em C6. Então pelo preço de um peão, está com um desenvolvimento muito mais acelerado aqui o Kasparov, né? Bastante agressivo no estilo dele. Bispo D7 foi jogado, defendendo então em C6. E aqui cavalo em A3. Para poder recuperar o peão aqui em C4 então. C toma D4, cavalo de A toma em C4, o Kasparov continua com um peão a menos, no entanto uma posição, como eu falei, muito melhor. Temos aqui muitas peças já desenvolvidas, a dama aqui fazendo uma pressão também em D4, e o rei ainda das pretas não deu roque, do Deep Blue. A partida continua com bispo C5, trazendo mais uma proteção então para esse peão de D4, e aí dama B3, roque, e aqui o Kasparov recupera então o seu peão, dama toma em B7, recuperando o peão e com bastante iniciativa, né? Agora um ataque forte aqui em C6, uma pressão realmente muito intensa aí. O Deep Blue aqui vai para cavalo toma em E5, e depois de cavalo toma em E5, torre B8, tirando a dama daí, expulsando a dama do Kasparov, e o Kasparov então volta aí a dama para F3. A partida continua com bispo D6 atacando o cavalo, e depois de cavalo C6 praticamente força então o Deep Blue a capturar esse cavalo, uma vez que ele está dando um duplo aqui na torre e na dama, né? O Deep Blue, claro, captura em C6, e depois de cavalo toma em C6, dama toma em C6, E5. Então parece que o Deep Blue tem um centro aqui bacana, mas o Kasparov também tá com uma posição muito boa, né? Por ter o par de bispos, vai poder jogar aí com as torres na coluna C e tudo mais, né? Tem que primeiro lidar com esse peão aqui de B2, né? Esse bispo aqui ele não pode sair tão cedo, senão o peão de B2 está caindo. O Kasparov vai ter que lidar com esses pontos primeiro, né? Então torre B1 foi jogado para poder liberar o bispo. Torre aqui em B6 atacando a dama e a dama em A4. O Kasparov recua a dama com um tempo aqui sobre esse peão. A dama B8 defendendo e também fazendo uma pressão aqui em B2, tentando atrapalhar aqui o desenvolvimento do bispo, mas o Kasparov não vai ficar se recuando não. Ele vai com seu intelecto humano, com bispo em G5, tentando aí pelo menos capturar o bispo e fazer um estrago aqui na estrutura de peões do Deep Blue, do IBM Deep Blue. Bispo em E7 foi jogado então, trazendo uma defesa aí para o cavalo. E B4, aqui o Kasparov então tá chamando, né? Tá chamando com tudo aí, tá entregando esse peão para tentar continuar aí com o seu plano, né? Tentar desviar as peças das pretas, quem sabe desviar esse bispo e poder tentar fazer um estrago aqui. A partida seguiu com bispo toma B4 e agora sim, bispo toma em F6 e as pretas não podem, né? O Deep Blue não pode capturar aqui com a torre, senão vai estar caindo aqui. O bispo está atacado duas vezes, então a partida continuou com G toma em F6 e aqui o Kasparov ficou feliz então, né? Porque aqui o ser humano sabe que com bispos de cores opostas, muitas vezes a vantagem de 1, 2 ou até 3 peões não é o suficiente para se vencer uma partida. Então aqui, apesar do Kasparov estar com um peão a menos, as pretas têm um peão dobrado, esse peão aqui está bem fraco, e aqui mais do que tudo, né? O rei aqui está exposto, e o Kasparov então
com seu conhecimento de princípios do xadrez, com conhecimento de estratégia e tudo mais, será que vai ser suficiente aí para ganhar de uma máquina que calcula 200 milhões de posições por segundo, 256 coprocessadores? Vamos dar uma olhada. A partida segue então com dama em D7, dama aqui em C8, propondo as trocas de damas, né? O computador bastante inteligente, tentando amenizar e trocar as damas, que seria muito bom, uma vez que o rei aqui está exposto, né? Seria muito bom para o Deep Blue se o Kasparov trocasse as damas agora e amenizasse possibilidade de ataque ao rei. O Kasparov não vai permitir isso, dama toma em A7, recuperando o peão, criando um peão aqui passado na coluna A, e ao mesmo tempo esse rei está com problemas. Parece que o Kasparov está melhor já na posição, hein? Torre B8 foi jogado, e aqui dama em A4, fazendo uma pressão aqui em B4, a torre e a dama estão atacando, bispo em C3 defendendo, e aqui torre toma em B8, dama toma em B8, e bispo em E4. O Kasparov já percebe, não permite aqui o lance F5, então bispo E4 para não permitir, né, com que as pretas conseguissem um centro muito forte com F5, E4 e quem sabe D3 e criar um peão passado perigosíssimo. Então o Kasparov já vem com o bispo E4, parando completamente a possibilidade desses peões aqui avançarem e ao mesmo tempo fazendo uma pressão em H7, por que não, né? Então cumprindo vários objetivos aqui o bispo E4, um lance muito preciso, e o Kasparov ele joga praticamente todos os lances recomendados pelo Stockfish nessa partida. É muito interessante isso, é como se fosse o Stockfish jogando contra o Deep Blue, mas é o Kasparov, é um ser humano, mostrando todo o seu brilhantismo aí. Dama C7, e aqui dama em A6 foi jogado, fazendo uma pressão nesse peão fraco aqui de F6, rei G7 defendendo, e dama D3. Agora o Kasparov conseguiu então colocar a dama e o bispo na mesma diagonal, fazendo uma pressão em H7. Torre B8 foi jogado, e aqui bispo toma em H7. Então aqui o Kasparov consegue o seu peão a mais já na posição. A partida seguiu com torre em B2, bispo em E4 e aqui torre toma em A2. Então na verdade o Deep Blue conseguiu manejar aí de uma forma a recuperar o seu peão, mas o Kasparov imediatamente parte para esse peão com H4. Muito interessante, esse peão não tem nenhum opositor aqui, tanto na mesma coluna quanto na coluna ao lado. Então o Kasparov já avança esse peão passado da coluna H imediatamente. Dama C8, e aqui o Kasparov continua, ele vai tentar passar a dama aqui para a ala do rei, dama em F3, e aí depois de torre A1, forçando a troca das torres, praticamente, torre toma em A1, bispo toma em A1 e dama em H5. Aqui o Kasparov já está ameaçando umas entradas bastante chatas ali em H7, dama H8 defendendo e propondo as trocas, mas é claro que o Kasparov aqui está com domínio da posição, não vai trocar as damas, ele quer vencer, afinal de contas ele está com o peso do mundo nas costas, o intelecto da humanidade foi colocado em xeque. Dama G4 xeque, não vai trocar dama de jeito nenhum, rei F8, dama C8 xeque, rei G7, dama G4 xeque, rei F8, e será que o Kasparov vai ficar repetindo o lance? Será que ele vai querer empatar? Bom, o empate ele já tem, e nessa hora ele repetiu 2 vezes a posição, é como se ele estivesse dizendo, testando a máquina e dizendo para dentro de si, assim, nessa hora, cara, o empate eu já tenho, se eu já tenho empate eu posso vencer. Né? Então, bispo D5 aqui continuando a partida, então o Kasparov não repete, não vai para as repetições, ele já sentiu que tem o domínio da partida, rei E7, bispo C6 então ameaçando a entrada da dama aqui em D7, e o Kasparov sempre vai, cada lance que ele vai fazendo vai criando dificuldades aí para o Deep Blue tem que reagir, então aqui o Kasparov ele está agindo e o Deep Blue reagindo, olha que interessante, rei F8, bispo D5, rei E7, mais uma repetição, o Kasparov sentindo ali, né, que o Deep Blue está tentando empatar e ele não vai para as repetições. Dama em F3 e a partida segue. Bispo aqui em C3, bispo C4, deixando uma passagem aqui para a dama, várias casas importantes que ela vai poder jogar. Dama C8 e aqui dama D5. O Kasparov conseguiu passar então a dama na frente do bispo, está ameaçando vir aqui para F7. Dama E6, mais uma vez o Deep Blue desesperado aí para trocar as damas e o Kasparov, claro, sem trocas, né? Dama aqui em B5 então foi jogado, tá ameaçando a dama com o bispo. A partida seguiu com dama D7, mais uma vez tentando trocar essa dama. E para partir para um final de bispos de cores opostas, né, provavelmente o IBM, o Deep Blue poderia tentar um empate e o Kasparov não vai deixar isso de jeito nenhum, ele tem um intelecto da humanidade para defender e ele joga então com dama em C5 cheque, dama D6, dama 7 cheque, o Kasparov vai de toda forma tentando manter a dama no tabuleiro e melhorar a posição, dama D7, dama em A8, dama C7, dama em A3 cheque, dama D6,
dama em A2, colocando então mais uma vez a pressão aqui em F7, só que agora a dama por trás, né? Então a dama não vai conseguir cobrir dessa vez, e agora não dá mais para defender o peão de F7. F5, e aqui o plano do Kasparov está funcionando, ele já conseguiu pegar o seu primeiro peão, a persistência aí toda do Kasparov está dando seus frutos. E4 foi jogado e parece que as pretas estão ameaçando criar aqui um peão passado, estão com um centro perigoso, mas o Kasparov continua muito preciso com o bispo em H5, dando aqui a casa F7 para a dama. A partida segue com dama em F6 segurando a casa F7, e aqui o Kasparov faz mais uma sequência de cheques com dama em A3, rei D7, dama 7 cheque, rei D8, dama B8 cheque, rei D7, e agora então o Kasparov começa uma caça ao rei, muito bacana. O Kasparov sentindo aqui, provavelmente nessa hora ele já devia estar com uma adrenalina por dentro, sentindo que seria possível vencer essa super máquina. E ele vai com bispo em E8, cheque. Depois de rei E7, bispo aqui em B5, e a dama está ameaçando já entrar com tudo aqui em E8. Bispo D2 foi jogado, dama C7 cheque, rei F8, bispo aqui em C4. E aí ele continua a tirar as casas aqui, ele está tirando casas do rei preto, bispo aqui em C3, rei G2, e nessa hora o Kasparov, sentindo que tem o domínio total da partida, ele melhora a posição do seu rei com rei G2, com toda a calma do mundo. Bispo E1, rei F1 atacando o bispo, bispo C3, e aqui o Kasparov faz um lance surpreendente, né? Ele vê que o rei aqui está defendido, ele está numa casa boa, e ele vai para esse lance F4, gente. Muito interessante o Kasparov, muito valente aqui, muito corajoso, jogando F4 contra uma super máquina, expondo, né, de certa forma, o seu rei. A partida continuou com E toma F3 en passant, E toma F3, bispo D2, e aqui F4, mais uma vez então o Kasparov avançando com seus peões, melhorando a posição dos seus peões, com domínio da partida. E depois de rei E8, mais uma caçada aí com dama C8 cheque, rei E7, dama C5 cheque, e depois de rei D8, bispo D3, Kasparov mais uma vez ameaça mais um peão sem defesa aí, e depois de bispo E3, dama toma F5, agora sim o Kasparov pode sim trocar as damas, afinal de contas 3 peões passados e conectados vão ser mais do que suficiente para vencer aí esse final. Agora sim, quem não quer é o Deep Blue, quem sabe ele consegue alguns cheques perpétuos, né? Dama C6 então, e aqui o Kasparov de forma muito precisa consegue forçar a troca de damas, começando com dama F8 cheque, rei C7, dama E7, vai empurrando o rei, rei C8, e aí depois de bispo F5, rei B8, dama D8 cheque, rei B7 e dama D7. Finalmente aqui o Kasparov conseguiu forçar a troca de damas, e nessa hora muito provavelmente ele tem por dentro já a segurança e a confiança total de que ele vai vencer aqui o Deep Blue. A partida continua com dama toma D7, e depois de bispo toma D7, rei C7 e bispo B5, o Deep Blue então abandonou a partida, gente, é sensacional. Aqui a vantagem do Kasparov é gigantesca, né? Esse bispo tá segurando aqui, controlando esse peão. O rei, mais esses 3 peões conectados, com certeza vão conseguir aí vencer essa partida, né? Não tem como segurar, apesar de serem bispos de cores opostas, são 3 peões passados e conectados, e aí é mais do que suficiente para o Kasparov vencer a partida. E aqui o Kasparov deve ter tirado um peso das costas, né? O peso do mundo. Havia uma esperança, né? O ser humano então ainda conseguiria defender a sua honra frente às máquinas, conseguiria defender o intelecto da humanidade. Mas ainda tem mais 3 partidas para acontecer. Essa foi a segunda partida. A primeira partida o Deep Blue venceu, e essa segunda partida então o Kasparov venceu, e ainda resta uma esperança então para a humanidade. Pessoal, muito obrigado mais uma vez pela audiência, e até a próxima. Valeu, gente, um grande abraço.